Bem-vindos! Como eu imaginava, o vídeo sobre implantes, trouxe muito questionamento, seja no YouTube, por e-mail, as pessoas conversando e trazendo, suas dúvidas, suas questões. Então a gente precisa trazer mais informações para poder entender melhor essa questão, de implantes, chips e assemelhados. Tem outros termos que a gente encontra pela internet para designar esse tipo de coisa, certo? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que os implantes, os chips, essas ferramentas energéticas chamadas implantes e chips, são coisas daninhas, são coisas ruins, são coisas negativas que têm como objetivo prejudicar a outra pessoa. Isso é muito importante. Tá? Então, nós temos um universo muito grande de objetos energéticos que circulam a nossa aura, que ficam no nosso corpo sutil. Nós temos um universo muito grande de ferramentas, que a gente pode chamar, ou de objetos, eu creio que é o termo mais adequado, que podem estar na nossa aura, causando alguma coisa na gente. Certo? Desde pequenas bolhas de energia, que são pensamentos que as pessoas emitem continuamente para a gente, e indo até os implantes, chips, como diz o Wagner, estacas energéticas grudadas na gente. Energéticas, isso aqui é física, energéticas. Dentre esse universo de objetos energéticos, de coisas energéticas que estão na nossa aura, os implantes e os chips são daninhos, são coisas perniciosas que causam problema. Então isso é importante a gente separar, certo? Dividir essas coisas todas. Por outro lado, as pessoas que recebem esses implantes, esses chips, não são vítimas coitadinhas, sofredoras, de forma alguma. Precisamos colocar isso muito claro. Há um envolvimento das pessoas, há alguma coisa que as pessoas fazem ou fizeram que causou isso, que atraiu isso para elas. Ou seja, há uma certa sintonia dessas pessoas com essas energias, com essas coisas que foram colocadas. Certo? Seja via um trabalho de magia negra, seja um mago negro, seja um trabalho de macumba, Opa. Então, qualquer que seja esse assunto, essa razão, a pessoa tem algum tipo de sintonia, a pessoa participa dessa situação de alguma forma. É claro que ela está sofrendo, é claro que ela está sendo agredida, energeticamente e também fisicamente, mas ela não é uma vítima ao acaso que alguém pegou por aí e resolveu fazer isso. Há uma razão para esse tipo de coisa acontecer. Entender a razão disso, buscar uma razão, sem complicar demais, sem criar muito caso, sem criar muita caraminhola na cabeça. Esse processo de autoconhecimento é muito importante para poder alterar o pensamento, para poder alterar a nossa vibração, para que aquilo ali não encontre mais sintonia com a gente. Porque é muito fácil a gente adotar essa postura de vítima, colocar a culpa no outro que está fazendo isso, que o outro é um mago negro, que o outro não sei o quê, e a gente pensar que eu não faço nada para ter isso em mim, eu não tenho qualquer ligação com isso. Não. Nós vibramos naquilo, nós temos esses mesmos sentimentos em relação a outras pessoas, nós temos as mesmas vontades de causar o mal e não causamos. Alguma coisa tem que liga a vítima com o agressor. Energeticamente, mentalmente, emocionalmente e às vezes até fisicamente. Se é justo ou não é justo, se é correto ou não é correto, independe. O que a gente precisa saber, a gente precisa descobrir isso e a gente precisa modificar a nossa vida para sair dessa sintonia. Como eu falei no outro vídeo, simplesmente desfazer não resolve. Se não houver uma alteração de vida, se não houver uma alteração mental, se não houver uma alteração de padrão vibracional da pessoa, vai voltar o trabalho, o chip, o implante, a magia negra vai ser feita de novo, de novo, de novo. Não tem jeito. Então, reconhecer
o próprio envolvimento, a própria culpa, o que se fez que não devia, o que se não fez que se devia fazer, e tentar reparar as coisas de alguma forma é muito importante no processo. Esses implantes, esses chips perniciosos são energéticos, são sutis, você não toca, você não vê, você não sabe. Mas eles começam atuando de uma maneira sutil e essa energia acaba se densificando, afetando a mente, afetando as emoções, afetando o campo de energia e afetando o corpo físico. Imagine você, uma estaca dessas cravada em você, né, energética, cravada na coluna, na cabeça, num olho, num órgão qualquer, aquela energia negativa associada vai estar presente, e você chega a um ponto que o físico vai acusar o problema. Certo? Então isso é muito importante. Vai desaguar no físico, se você não fizer nada, se você, né, só ficar no paliativo, removendo uma vez ou outra e não mudando o seu padrão de vida, você vai sofrer no físico isso porque não tem escapatória. É o caminho que a coisa segue. A questão da ilusão, né? A questão da ilusão, questão da gente se achar demais, né? Eu tenho vários chips, eu tenho vários implantes. Um implante só é suficiente. Não precisa de vários. Nós não somos tão importantes assim como a gente se acha. Os autoimplantes, as autossabotagens energéticas já dão conta dos principais problemas que nós temos, das principais dificuldades que nós temos. A gente nem precisa que um outro ser faça isso. Em geral, a grande parte da humanidade nem precisa que alguém faça mal pra gente. A gente mesmo se encaminha pro buraco sozinho. Porque a gente pensa coisas ruins, porque a gente imagina, porque a gente cria toda uma negatividade. A gente pensa tanto na negatividade, a gente se preocupa tanto com a negatividade que a gente acaba atraindo aquilo inexoravelmente. Não tem jeito. Então, a colocação de um objeto desses negativo, né, a gente não pode ter grandes ilusões. Colocar a culpa nos outros que estão fazendo isso não adianta. Quanto mais tempo a gente passa com um objeto desses, pior. Pior porque deságua no físico, causa problemas físicos, e também porque a gente se acostuma com a coisa. O ser humano tem uma capacidade fantástica de adaptação. Basta ver os locais em que o ser humano vive para você ter uma ideia, né? Lugares assim que você pensa, puxa, eu nunca ia morar aí, ninguém consegue viver nesse lugar aí de tão ruim que é. Por umidade, por calor, por frio, alguma coisa assim, né? Por vários fatores. O ser humano se adapta e consegue. Então mesmo uma pessoa que receba um implante, que tire de vez em quando, porque recebe um passe, porque recebe um benzimento, tira, a pessoa vai lá e faz de novo, a gente se acostuma com isso. E às vezes a gente sente falta. Às vezes quando é retirado essa energia da nosso campo, nossa aura, a gente meio que puxa de volta aquilo porque a gente se acostuma. Isso é muito complicado. Porque a gente se acostuma com o sofrimento e a gente acaba sentindo falta daquele sofrimento. A gente passa a acreditar tanto que aquilo faz parte da nossa vida, que nós merecemos realmente aquilo que a gente está, né, passando por alguma razão qualquer obscura, que a gente acaba atraindo aquilo. A gente entra em processos de autossabotagem muito perniciosos. Muito. Então precisamos cuidar esse aspecto. Ao mesmo tempo, esses objetos energéticos fazem parte da nossa vida, desde que a gente nasce. As pessoas pensando em você, olhando para você, olhando para sua foto, imaginando coisas com você, estão mandando energias que ficam na sua aura, que se tornam objetos energéticos, dependendo da intenção da pessoa, da força de vontade dela, e a gente passa isso a vida inteira. Então não podemos cair nessa preocupação exagerada de achar que não dá para viver, porque não pode fazer mais nada, porque tudo é ruim, porque tudo, né, olha, pensamento negativo participando, né, das nossas atividades, porque tem sempre alguém fazendo alguma coisa. Tem sempre alguém fazendo coisa ruim, tem sempre alguém fazendo uma coisa boa. Isso é natural. A gente aprende a conviver com isso. O importante é qual é a sua atitude mental em relação a essas coisas. Se você já tem uma atitude mental de nojo, de raiva, de medo, de insegurança,
você está atraindo aquilo. Você está participando do processo, você não é mais vítima. Você está participando ativamente, atraindo esse tipo de coisa. Daqui você cria uma situação e alguém também cria uma situação de prejudicar você e você ser prejudicado. Então a gente tem que ponderar, analisar, observar muito bem os nossos pensamentos para sair dessas vibrações, para pensar mais positivo, para ter uma visão mais positiva da vida. Isso é fundamental. Quem pode remover implantes e chips? Uma benzedeira faz isso. Um passe espírita faz isso. Um passe de umbanda, um passe de candomblé. Um trabalho de umbanda, um trabalho de candomblé, trabalho energético faz isso. Um atendimento com reiki faz isso. Uma iniciação de reiki faz isso. Outras tantas técnicas fazem isso. Anestesia. Achar apometria, que eu citei. Achar um profissional bom que trabalhe com essa técnica e que consiga identificar isso em você é fundamental. Se você achar um profissional ruim, vai ficar inventando coisa, que vai ficar criando caso, é pior. Atrai mais, fixa mais, energiza mais a coisa. E como é que eu acho? Pesquisando, perguntando, buscando opinião, conversando para ver se você tem afinidade com o profissional. É como um médico, é como um dentista, é como um advogado, como um professor. Vocês vão encontrar bons terapeutas e maus. Alguns muito ruins e alguns muito bons. Faz parte. Então, vai também, né, da gente buscar isso aí. Ficar pensando, será que eu tenho, não tenho, porque isso, porque aquilo, não adianta muito. É um pensamento ruim. Atrapalha. Esses implantes, esses chips, são a causa de todos os nossos problemas? Com certeza que não. Com certeza não. Você pode ter um implante, um chip que tem um dano mínimo, que tem uma causa mínima em você. Porque você tem uma postura mental, uma atitude positiva, uma visão positiva da vida, que você anula essas coisas por si mesmo. Mas eu sei que isso é difícil. Porque a maioria de nós, eu incluído, vivemos numa sociedade onde impera o medo, a insegurança, as cobranças excessivas, os julgamentos, os preconceitos. Então a gente está sujeito a isso. As interações humanas nos colocam sujeitos a isso. A gente recebe esses objetos energéticos na nossa aura e nós recebemos esses implantes e chips energéticos na nossa aura constantemente. Mas vai, de novo, vou reforçar muito, bater muito nesse ponto, a nossa postura mental, nossos pensamentos, nossa atitude perante a vida, para que isso prospere junto com a gente ou para que isso seja dissolvido, se perca. Isso é o mais importante de tudo. O que mais que andaram perguntando? Acho que era isso. Tinha mais uma questão ou duas que eu estou me fugindo agora. Mas acho que basicamente isso. Criar, né, uma estaca energética é fácil. Uma visualização, é uma intenção, é um carregar de energias. Executar isso para que uma estaca energética se crie é mais difícil. Não é qualquer pessoa que consegue isso. Não é qualquer pessoa que sabe fazer. Simplesmente imaginar e pensar não é suficiente. É preciso energia mental. É preciso uma certa lucidez para saber o que está fazendo, para saber o que objetivo se tem com aquilo. Então, de novo, não é qualquer coisa que acontece com você que é um implante, que é um chip. Muito menos um chip que dá a ideia de alguma coisa que faz muitas coisas. Né? O chipzinho de computador faz muita coisa. Não é um objeto simplesinho que fica com uma ideia fixa na sua aura ali incomodando, uma vibração baixa incomodando. Não, ele dá uma ideia de algo que faz muita coisa. Criar uma larva astral é muito complicado. Então são poucos seres que conseguem fazer isso. São poucos seres que têm poder para fazer isso e fazer mais de uma vez, porque isso exige energia para ser feito. Então também não vamos cair, né,
nessa coisa de ficar com medo de que achar que qualquer situação é porque é um implante, qualquer coisa é um chip que colocaram. De novo, nós não somos tão importantes assim. Não somos. É preciso quebrar essa ilusão. Infelizmente, essa é uma ilusão muito grata. As pessoas gostam. É como se desse uma razão para elas, é como se justificasse que algumas coisas que acontecem com a vida delas, que elas não querem resolver, que elas não querem enfrentar, fossem causadas por esse tipo de coisa. Não é o caminho. Não é o caminho. Acho que era isso, pessoal, sobre essas questões. Deve surgir mais algum questionamento, deve surgir mais algum aspecto, né? Que eu vou trazendo, certo? Para fechar, então, tire essa ilusão de vítima e um agressor. Há uma sintonia entre os dois, há uma razão para aquilo que está acontecendo. Ninguém coloca um chip ou um implante em alguém por nada. Há uma razão. Descobrir essa razão, buscar um pouco essa razão sem grandes neuras, é importante porque gera autoconhecimento, impede a autossabotagem. E buscar uma modificação de vida, buscar uma modificação de pensamento é fundamental para que a coisa não continue acontecendo e que, se continuar acontecendo, não lhe cause mais problema. Você sai daquela vibração, aquilo não lhe afeta, aquilo não lhe incomoda. Certo? E evitar um certo comodismo, né? De estar acostumado com algumas coisas que estão acontecendo, que você suspeita que há alguma razão a mais, e você não busca uma solução. Procurar uma ajuda é sempre importante. E confiar na ajuda também. Legal? Até a próxima!